primeiro capítulo desta série, nós examinamos os fundamentos do marxismo e alguns de seus principais problemas teóricos e econômicos. Vimos a concepção materialista da história, a luta de classes, a teoria da mais-valia, as dificuldades da teoria do valor-trabalho e, sobretudo, a crítica liberal ao socialismo a partir do problema do cálculo econômico e do conhecimento disperso. Mas existe uma distância importante entre a obra de Karl Marx e aquilo que no século XX se transformou em uma técnica concreta de conquista e conservação do poder. É exatamente nessa passagem que aparece Vladimir Ilyich Lenin, e é disso que trata este segundo capítulo da nossa série. Como Lenin transformou uma teoria revolucionária do século XIX numa doutrina de organização política voltada para a tomada do poder. Para compreender Lenin, é preciso começar por uma distinção que muitas vezes desaparece no debate político. Marx não deixou pronto um manual operacional detalhado de como um pequeno partido revolucionário deveria organizar-se, infiltrar-se numa crise política, conquistar a direção das massas, derrubar um governo e construir um novo Estado. Marx defendia a luta de classes, a organização política dos trabalhadores e a revolução proletária, mas a formulação de um partido altamente disciplinado, composto por quadros revolucionários e capaz de atuar como direção consciente do processo revolucionário é, sobretudo, uma elaboração de Lenin. Essa distinção é fundamental, porque o leninismo não é simplesmente a repetição de Marx. É uma adaptação do marxismo às condições políticas da Rússia czarista e depois às circunstâncias excepcionais da crise russa de 1917. Um texto decisivo para entender essa transformação é Que Fazer?, escrito por Lenin entre 1901 e 1902. Ali ele trava uma polêmica contra aquilo que chamava de economismo. O problema para Lenin era acreditar que a luta espontânea dos trabalhadores por melhores salários e melhores condições de trabalho produziria automaticamente uma consciência revolucionária capaz de derrubar o capitalismo. Lenin não confiava nessa passagem automática. A luta espontânea poderia gerar organização sindical, reivindicações econômicas e pressão sobre os patrões e o governo, mas isso não significava necessariamente uma consciência socialista revolucionária. Era preciso introduzir organização política, teoria, estratégia e direção. É aqui que aparece uma das ideias centrais do leninismo, a necessidade de uma organização revolucionária formada por militantes preparados para a atividade política permanente. Lenin fala explicitamente em uma organização de revolucionários profissionais capaz de reunir e dirigir diferentes manifestações de oposição ao regime. Em outras palavras, a revolução não deveria depender apenas da explosão espontânea das massas. Era necessário construir previamente uma estrutura capaz de reconhecer a oportunidade política, coordenar forças, produzir propaganda, organizar militantes, estabelecer uma linha estratégica e transformar uma crise social numa crise de poder. Esse ponto merece atenção porque modifica profundamente a relação entre classe e partido. Na teoria marxista clássica, o proletariado aparece como sujeito histórico da transformação. No leninismo, porém, entre a classe e a conquista do poder, surge uma organização política especializada. O partido pretende representar os interesses históricos do proletariado, mas não se confunde com o conjunto dos trabalhadores. Ele se apresenta como sua parcela politicamente mais consciente, organizada e disciplinada. Daí vem a noção de vanguarda revolucionária, posteriormente associada de maneira inseparável ao modelo leninista de partido. Do ponto de vista crítico, nasce aqui um problema político de enorme importância. Quem determina aquilo que constitui a verdadeira consciência da classe trabalhadora? Se os próprios trabalhadores não aderem espontaneamente ao programa revolucionário, o partido pode afirmar que conhece os interesses históricos deles melhor do que eles próprios. Abre-se, então, uma distância entre preferência social efetivamente manifestada e consciência revolucionária atribuída por uma elite política. Esse mecanismo intelectual ajuda a entender como um movimento que afirma governar em nome de uma classe pode acabar concentrando a capacidade de interpretar os interesses dessa classe numa organização muito menor. Isso não significa que Lenin imaginasse simplesmente
uma conspiração de algumas dezenas de homens isolados da sociedade. Essa seria uma caricatura. O objetivo bolchevique era conquistar influência política entre trabalhadores, soldados e outros setores sociais e utilizar instituições existentes no processo revolucionário, especialmente os sovietes. A questão é outra. Lenin entendia que mobilização de massas e direção organizada precisavam caminhar juntas. A massa fornecia a energia social da revolução, o partido procurava fornecer direção, estratégia e comando político. A história russa ofereceu a Lenin uma oportunidade extraordinária para colocar essa concepção em prática. A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial enfrentando enormes dificuldades econômicas, militares e sociais. As derrotas, a inflação, a escassez e o desgaste do regime czarista produziram uma crise crescente. Em fevereiro de 1917, segundo o calendário então utilizado na Rússia, uma onda de manifestações, greves e motins militares levou à queda da monarquia. Nicolau II abdicou. É importante ser historicamente preciso. Lenin e os bolcheviques não derrubaram diretamente o czar. Quando Lenin retornou à Rússia, a monarquia já havia caído e existia um governo provisório. Essa distinção é essencial para entender a técnica política leninista. A primeira etapa da Revolução Russa não foi produzida pelos bolcheviques. Ela abriu uma situação de poder instável que eles aprenderam a explorar. De um lado existia o governo provisório, de outro, os sovietes de trabalhadores e soldados exerciam influência crescente. Formou-se aquilo que ficou conhecido como dualidade de poderes. A Rússia possuía instituições formais de governo, mas ao mesmo tempo existiam organismos revolucionários com capacidade de mobilização social e militar. Lenin retorna à Rússia em abril de 1917 e apresenta as famosas teses de abril. Sua posição era radical. Ele rejeitava apoio político ao governo provisório, defendia a transferência do poder para os sovietes e procurava deslocar a revolução da etapa que derrubara a monarquia para uma revolução socialista. A fórmula política que sintetizava essa orientação era conhecida: todo poder aos sovietes. Observe a inteligência tática dessa estratégia. Lenin não precisava inventar do zero uma instituição alternativa ao Estado. Os sovietes já existiam e tinham legitimidade entre parcelas importantes dos trabalhadores e dos soldados. A tarefa bolchevique passava a ser conquistar influência dentro dessas instituições e utilizá-las como base para uma nova estrutura de poder. A disputa política não ocorria apenas contra o governo, ocorria também dentro dos organismos surgidos da própria revolução. É por isso que reduzir o leninismo à ideia de golpe de Estado não explica suficientemente o fenômeno. Houve uma tomada organizada do poder em outubro, evidentemente, mas ela foi precedida por meses de propaganda, disputa institucional, crescimento partidário, mobilização, mudança de palavras de ordem e exploração das fraquezas dos adversários. A estratégia combinava organização partidária, leitura da conjuntura e capacidade de alterar a tática conforme a correlação de forças. Esse é outro elemento importante do método leninista: distinguir objetivos estratégicos de movimentos táticos. O objetivo final podia permanecer revolucionário, enquanto a palavra de ordem imediata mudava conforme a situação. Participar de determinadas instituições, disputar sindicatos, utilizar eleições, publicar jornais, atuar nos sovietes, organizar manifestações ou preparar uma insurreição não eram necessariamente fins em si mesmos. Eram instrumentos avaliados em função de uma pergunta central: essa ação aumenta ou reduz a capacidade política do movimento revolucionário? Esse pragmatismo revolucionário ajuda a explicar a extraordinária flexibilidade de Lenin. Ele podia defender uma posição em determinado momento e modificá-la quando entendia que as condições objetivas haviam mudado. Isso não significava abandonar o objetivo estratégico, significava subordinar os instrumentos ao objetivo. Para um liberal ou conservador, aqui existe uma diferença fundamental de concepção política. Nas democracias constitucionais, procedimentos, direitos e limites institucionais possuem valor próprio. Não deveriam valer apenas enquanto ajudam determinado grupo a chegar ao poder. Na lógica revolucionária, porém, instituições existentes podem ser tratadas como terrenos provisórios de luta
dentro de um processo destinado a substituí-las. A crise russa aprofundou-se durante 1917. O governo provisório manteve a Rússia na guerra, enfrentou dificuldades econômicas e perdeu a autoridade. Os bolcheviques ampliaram sua influência, especialmente em centros urbanos importantes e entre soldados. Depois de oscilações e crises ao longo do ano, chegaram ao segundo semestre numa posição muito mais favorável. Lenin passou então a defender que a oportunidade para a tomada do poder não deveria ser desperdiçada. Em outubro de 1917, novamente segundo o antigo calendário russo, forças dirigidas pelos bolcheviques ocuparam pontos estratégicos de Petrogrado e derrubaram o governo provisório. A imagem posterior da Revolução de Outubro como uma gigantesca insurreição popular espontânea precisa ser tratada com cautela. Existia uma crise social profunda e existia apoio real aos bolcheviques em setores importantes. Mas a operação de tomada dos centros decisivos de poder foi organizada politicamente. Isso demonstra exatamente o princípio leninista. Crises não produzem automaticamente uma revolução vitoriosa. Para Lenin, era necessária uma organização preparada para transformar a crise em conquista do Estado. Mas conquistar o governo era apenas metade do problema. Era necessário responder a outra pergunta: o que fazer com o Estado existente? É nesse ponto que entra outra obra fundamental de Lenin, O Estado e a Revolução, escrita em 1917. Lenin retoma Marx e Engels para sustentar que a classe trabalhadora não deveria simplesmente assumir o controle da máquina estatal burguesa e administrá-la. Essa máquina precisaria ser destruída e substituída por uma nova forma de poder político. Lenin defende explicitamente o poder político do proletariado e descreve o Estado como instrumento de coerção de uma classe sobre outra. Aqui aparece uma contradição que considero central para uma leitura crítica do leninismo. A promessa final é uma sociedade na qual o Estado, depois de perder sua função de dominação de classe, tenderia a desaparecer. O caminho escolhido para chegar a esse objetivo, entretanto, passa por uma enorme concentração inicial de poder. É necessário derrotar a burguesia, destruir ou substituir instituições existentes, controlar a resistência dos adversários e reorganizar a economia. Ou seja, pretende-se chegar a uma sociedade sem dominação política por meio de uma fase em que o poder político precisa tornar-se extraordinariamente forte. Lenin não escondia inteiramente esse aspecto. Em O Estado e a Revolução, fala do poder proletário como força organizada capaz de esmagar a resistência dos exploradores. Para o pensamento liberal, o problema é evidente. Uma vez criada uma estrutura política com poderes excepcionais para identificar inimigos de classe, controlar recursos e reprimir adversários, qual mecanismo garante que essa estrutura voluntariamente abrirá mão desses poderes no futuro? A experiência posterior da Rússia soviética torna essa pergunta ainda mais importante. Depois da tomada do poder, vieram a dissolução da Assembleia Constituinte, a Guerra Civil, a repressão política, o Terror Vermelho, a centralização econômica e a consolidação do monopólio bolchevique do poder. É necessário evitar uma simplificação histórica. A Rússia vivia guerra, desorganização econômica, intervenção estrangeira e conflitos violentíssimos, fatores que contribuíram para a radicalização do regime. Mas também seria inadequado explicar toda a concentração política apenas pelas circunstâncias. Elementos autoritários já estavam presentes na concepção leninista de poder, particularmente na ideia de que uma organização revolucionária podia reivindicar legitimidade histórica superior à competição política comum e utilizar coerção para derrotar as classes consideradas inimigas da revolução. Essa é uma diferença decisiva entre a democracia liberal e a concepção revolucionária leninista. A democracia liberal parte da possibilidade permanente de alternância. Quem governa hoje pode perder a eleição amanhã. A oposição é considerada legítima e deve continuar existindo. O poder é dividido, limitado e submetido a regras que não deveriam depender da vontade de quem ocupa temporariamente o governo. Na lógica leninista, porém, se o partido representa a classe historicamente destinada a superar o capitalismo, a oposição ao partido pode ser reinterpretada não simplesmente como divergência política, mas como
resistência de forças sociais contra-revolucionárias. Esse raciocínio cria um risco institucional gigantesco. Se um grupo político se considera portador de uma verdade histórica e entende que seus adversários representam interesses destinados a desaparecer, torna-se muito mais fácil justificar a supressão do pluralismo em nome de um futuro prometido. O problema deixa de ser apenas quem governa, passa a ser quem possui o direito de permanecer legitimamente na disputa pelo poder. Existe ainda outra lição relevante na experiência leninista: a importância da crise. Revoluções não acontecem simplesmente porque existe uma teoria revolucionária. É necessário que instituições percam legitimidade, que elites se dividam, que o governo tenha dificuldades para exercer autoridade e que parcelas significativas da população deixem de aceitar a ordem existente. Lenin demonstrou uma capacidade excepcional de identificar essas janelas históricas. Sua contribuição à tradição revolucionária foi justamente combinar teoria, organização e oportunidade. Por isso, o leninismo exerceu influência tão grande no século XX. Ele oferecia aos movimentos comunistas algo que Marx não havia deixado de maneira sistemática: um modelo organizacional e estratégico. Partido disciplinado, quadros profissionais, propaganda, atuação entre as massas, exploração das crises do sistema, flexibilidade tática e concentração da direção política. Depois da vitória bolchevique, nesse modelo ganhou enorme prestígio entre movimentos revolucionários de diferentes países. Mas ele também produziu um problema que atravessaria praticamente toda essa experiência comunista do século XX. Se o partido é a vanguarda da classe, quem controla o partido? Se dentro do partido uma direção central interpreta a estratégia correta, quem controla essa direção? E se a oposição é considerada expressão de interesses contra-revolucionários, que espaço resta para corrigir erros do próprio poder? É aqui que a crítica conservadora e liberal ao leninismo alcança seu ponto mais importante. O problema não está apenas nas intenções dos dirigentes. Instituições devem ser avaliadas considerando a possibilidade de erro, abuso e ambição humana. A democracia constitucional procura dispersar poder porque parte da premissa de que nenhum grupo é infalível. O leninismo fez um movimento contrário. Concentrou o poder político numa organização que reivindicava compreender a direção objetiva da história. Essa concepção ajudou os bolcheviques a vencer uma disputa revolucionária extraordinariamente difícil. Mas vitória política não é demonstração de superioridade institucional. Uma técnica pode ser eficiente para conquistar poder e, ao mesmo tempo, produzir estruturas perigosas para a liberdade depois que o poder foi conquistado. E é justamente nesse ponto que nossa série precisa avançar. Lenin desenvolveu uma estratégia adequada às condições da Rússia. Partido revolucionário, insurreição, destruição da velha máquina estatal e construção de um novo poder. Mas o marxismo revolucionário encontrou um problema diferente quando tentou avançar em sociedades nas quais o Estado possuía instituições mais estáveis, uma sociedade civil mais complexa, imprensa, igrejas, escolas, associações e organizações capazes de produzir consenso. Foi diante desse problema que Antônio Gramsci desenvolveu outra estratégia. Em vez de concentrar a análise apenas no momento da insurreição e da tomada direta do Estado, Gramsci voltou sua atenção para a disputa pela hegemonia dentro da sociedade civil. E é sobre essa passagem da guerra de movimento para aquilo que Gramsci chamou de guerra de posição que trataremos no próximo capítulo desta série. A teoria de Gramsci e a chamada guerra cultural.